Aleluia. Glória a Deus. Nós temos uma situação urgente que precisa da nossa assistência. Urgentemente precisa da nossa... Tem um casal na nossa igreja que estão precisando da nossa ajuda. Nós precisamos de ajudá-los correndo. É o seguinte, eles estão esperando o neném e ainda não tem nome para o neném. Eu ouvi dizer que eles estão pensando até em usar o nome Artaxerxes. Sangue de Jesus tem poder. Então, nós precisamos de orar por eles. E se você tem uma sugestão, una-se aos milhares de pessoas em todo o mundo que têm participado dessa campanha de dar um nome para esse neném. Glória a Deus. Mas nós estamos celebrando, obviamente, a vida dessa criança que vai nascer logo, logo. Então, eu estou falando isso porque ontem estava conversando com eles e eles ainda estão pensando no nome. Então, vamos orar por eles e vamos dar nossas sugestões. Eu estou fazendo uma campanha... Não estou não. Glória a Deus. Mas estamos felizes, então, queridos, pelas bênçãos que Deus está fazendo, as famílias que estão sendo abençoadas e as respostas de oração que Deus está dando. E nós então estamos celebrando desde já a chegada desse... Eu ia dar um nome aí, mas não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Mas glória a Deus. Mas veja bem, é importante, está falando sério, porque isso é importante. São 2 obreiros da igreja. Imagina se põe o nome Artaxerxes. Aí vai ficar feio, né? Da onde é? Lá da igreja, lá da igreja. Não faz isso não. Então nós vamos orar pelo casal, para Deus dê sabedoria. E esse é o momento. A Bíblia diz que deve se alegrar com os que se alegram, não é? E chorar com os que choram. Então, quando tem que chorar, a gente chora também. Mas esse é um momento de alegria. Então, vamos celebrar, vamos participar dessa alegria, desse momento alegre na vida do casal e participar dessa fase. Parabéns para vocês. Estamos felizes pela bênção que Deus deu a vocês. E estamos vivendo juntos essa emoção. Vivendo juntos essa emoção. Muito bem, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. E eu... quero falar com os irmãos por alguns breves minutos sobre o semeador. O semeador. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 9, 10. Leia comigo em voz alta, está no telão. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Eu quero tirar alguns momentos para conversar com os irmãos sobre o semeador. O semeador. Deus se agrada de semeadores e Ele derrama sobre eles uma bênção especial. Deus parece ter um lugar especial no coração dele para semeadores. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o semeador é bem visto e bem quisto. A Bíblia elogia os semeadores, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Uma das promessas mais lindas que dizem respeito ao semeador na Bíblia é aquela que diz que aquele que sai semeando, chorando, pranteando, ele vai voltar alegre, contente e trazendo o fruto do seu trabalho, trazendo a colheita consigo. Então Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, elogia, preza e abençoa o semeador. Sendo assim, devemos pensar sobre o semeador. E devemos buscar sermos semeadores. Aliás, esse é o ponto da mensagem de hoje. Que eu e você nos dediquemos a sermos semeadores. Eu estava conversando com os irmãos há coisa de um mês atrás sobre a unção. Estávamos falando sobre o Espírito Santo e a unção. E descobrimos que, de acordo com a palavra de Deus, a unção cresce e multiplica quando ela é dirigida a uma pessoa em necessidade.
Lembra que Jesus disse, o primeiro sermão que ele pregou, o Espírito Santo está sobre mim porque ele me ungiu. Aí ele dá uma lista de coisas que a unção faria através dele. E uma coisa que eu reparei nessa lista é que todas as pessoas que beneficiariam da unção eram pessoas carentes e necessitadas. Ele me ungiu, por exemplo, para dar vista ao cego. Ele me ungiu para libertar os cativos. Ele me ungiu para anunciar liberdade aos presos. Ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, a unção que veio sobre Jesus, veio sobre ele para ser liberada, depositada, investida na vida de alguém com necessidade. E eu lembro que eu conversei com os irmãos sobre isso. Porque o Espírito Santo usou essa passagem para me ensinar que se eu quero mais unção, dai e ser-vos-á dado. Eu preciso de encontrar pessoas que precisam de unção, que precisam de alguma graça que Deus me deu, e eu preciso derramar sobre elas a graça que Deus me deu, e no que eu derramo a graça de Deus em mim, sobre elas, eu recebo mais graça de Deus. E pensando sobre isso, eu lembro, eu até cheguei a mencionar isso para a igreja, eu lembro que, eu sei que algumas das orações mais ungidas que eu oro, são as orações que eu oro por outra pessoa. Quando eu ministro a outra pessoa, estou orando por outra pessoa, Deus age, Deus fala, Deus cura, Deus toca nas pessoas. Às vezes eu fico até com uma invejinha santa, porque não é para mim, está passando por mim. Aliás, tem vezes que a pessoa, depois da oração, ou depois de uma palavra que Deus, pela sua misericórdia, dá a alguém através de mim, depois a pessoa vem até me perguntar, pastor, o que foi aquilo mesmo que Deus falou? E na maioria dos casos eu não lembro. Eu falo, não sei, eu fui só o carteiro, eu peguei a carta, entreguei, mas nem li a carta, não era para mim. Então muitas vezes eu não lembro. Às vezes eu lembro, mas nem sempre eu lembro. Então, mas eu noto também que quando isso acontece, eu sempre sou abençoado também. Eu sempre sou renovado. Sempre que eu oro pela cura das pessoas, enquanto eu oro pela cura das pessoas, Deus me mantém em saúde. Enquanto eu ajudo as pessoas, Deus me ajuda. Enquanto eu cuido das pessoas, Deus cuida de mim, e assim por diante. Então eu descobri essa verdade, me chamou bastante atenção, e eu comentei com os irmãos e preguei sobre isso naquele domingo. O assunto de hoje é mais ou menos esse também. O semeador é aquela pessoa que está sempre semeando. O semeador é aquela pessoa que está sempre dando. O semeador é aquela pessoa que está sempre investindo em outros, investindo em oportunidades, investindo no futuro. Aliás, eu estou me adiantando aqui. Antes de falar de 5 características do semeador, eu quero falar sobre 5 bênçãos que vêm sobre o semeador. As 5 bênçãos do semeador. Veja comigo, 2 Coríntios 9:10. A Bíblia diz que Deus dá semente para o semeador, dá pão para ele comer, dará todas as sementes que você precisa, fará com que elas cresçam e dará uma grande colheita. 5 bênçãos para o semeador. 5 bênçãos que o semeador pode esperar na sua vida. 2 delas no presente, 3 delas no futuro. As 2 bênçãos no presente. Deus vai te dar semente e Deus vai te dar pão. Pão tem a ver com a alimentação de hoje, de aqui e de agora. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O maná no Velho Testamento descia do céu para alimentar a pessoa para aquele dia e só para aquele dia. Aliás, Deus falou especificamente, não guarda maná para amanhã, porque ele vai estragar. Eu vou te dar o pão de cada dia, nem mais nem menos. O pão de cada dia. Então Deus nos dá pão para comer. Pão para comer. O que você precisa hoje, Deus vai te dar. O que você precisa hoje, Deus vai te dar hoje. Mas ele diz também que ele vai dar semente ao semeador. E eu quero até explicar uma coisa aqui. Porque na Bíblia, na linguagem de hoje, que é a Bíblia que eu uso e que eu gosto bastante. A Bíblia na linguagem de hoje é assim. Ele dá semente para semear e pão para comer. A João Ferreira de Almeida, por outro lado, diz assim. Ele dá semente para o semeador e pão para comer. A João Ferreira de Almeida, como os irmãos já sabem, é a tradução mais fiel, mais ao pé da letra, palavra por palavra, praticamente. A Bíblia, na linguagem de hoje, pega a passagem e transmite o sentido da palavra, o sentido do versículo. Então, eu até entendo por que eles fizeram isso. Para o versículo ficar bonito, eles disseram, Deus dá semente
Deus dá semente para semear e pão para comer. Então, a primeira e a segunda frase ficaram igual. Mas nesse versículo é importante que a gente veja o original. E o original diz, ele dá semente ao semeador e pão para comer. A razão que eu chamo a atenção para isso, porque eu acho que essa primeira frase do versículo é importante, porque ela está identificando a pessoa que recebe essas 5 bênçãos. Não é meramente que Deus dá semente para você semear, mas Ele te dá semente se você é um semeador. Em outras palavras, Deus procura semeadores a quem Ele possa confiar semente. Deus procura, para quem que eu posso dar essa semente? Quem que vai ser fiel de pegar essa semente e semear? Porque lembra que Deus não lança pérola aos porcos? Deus não joga, não desperdiça nada. Lembra que quando Ele multiplicou pães e peixes, sobraram 12 cestas de pão e peixe? E o que Jesus mandou fazer? Recolher. Não joga fora não. Todo mundo já comeu. Mas nós não vamos desperdiçar. Veja bem, queridos, existe uma diferença entre fartura e desperdício. Deus é um Deus farto, Deus não é um Deus de desperdício. Deus é um Deus de fartura, de abundância. Com Deus, você sempre tem mais do que o suficiente. El Shaddai, esse nome significa o supridor. O supridor. Deus supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Deus supre. Mas Ele dá a semente para pessoas que Ele sabe que vão semear. Ele dá a semente para semeador. Ele procura, Deus procura. Ele olha entre os seus filhos e procura pessoas que vão pegar uma semente e semear. Porque veja bem, se Ele dá semente para quem não semeia, Ele está fazendo o quê? Desperdiçando a semente. A semente foi feita para ser semeada. O pão é para comer. Não plante pão, porque não vai dar certo. Você pega uma bisnaga e planta ela no chão, ela só vai estragar. Mas semente, ela deve ser plantada. Porque a bênção da semente ainda não está manifesta, ela está implantada na semente. E ela precisa de tempo, boa terra e água para brotar. E Deus entrega sementes a gente. E essas sementes precisam de ser plantadas. O pão é para comer, a semente é para plantar. E quem planta? O semeador. Deus procura semeadores. Pessoas que Ele possa confiar com semente. Quando Ele encontra um semeador, Ele põe na mão dessas pessoas sementes. E essas sementes, essa pessoa então vai ser, sendo fiel a quem ela é e a chamada de Deus na vida dela, e a natureza da semente, o semeador então pega e semeia essas sementes. E a coisa mais maravilhosa acontece, queridos, quando o semeador semeia. Quando o semeador é fiel à chamada de semear. Quando o semeador pega a semente e faz com a semente o que deve ser feito com a semente, que é semeá-la. Essa ação de fé, essa ação de fidelidade, desencadeia as 3 próximas bênçãos. As 2 primeiras são presentes, mas as 3 últimas são futuras. Quando o semeador semeia a semente, número 3, a Bíblia diz que Deus dará todas as sementes que você precisa. Quando você é fiel com uma semente que Deus te dá, seja ela qual for, e você semeia aquela semente, imediatamente do céu, os céus se abrem para prover outras sementes que você ainda não tem. Se Deus te dá a semente de milho e você planta o milho, Deus vai falar, milho puro não é bom não. Deixa eu te dar uns caroços de feijão aqui. Milho com feijão fica bem melhor. E milho com feijão só também não é uma refeição completa. Eu vou te dar uma semente de arroz. Opa, a coisa está ficando melhor agora. Arroz, feijão e milho já é gostoso, mas que tal uma saladinha também? Está aqui uma semente de alface, semente de tomate. E você começa a plantar, aí Deus fala, mas essa refeição está sem sobremesa. Deixa eu te dar uma semente de maçã, uma semente de banana, uma semente de abacaxi,
uma semente de jaca. Não, jaca não. Não, jaca não. Deixa eu te dar uma semente. Aí a gente recebe as sementes de Deus e a gente planta, queridos, e daqui a pouquinho a gente está colhendo feijão, a gente está colhendo arroz, a gente está colhendo trigo, a gente está colhendo milho, a gente está colhendo uva, a gente está colhendo banana, a gente está... Porque o semeador semeou, ele dará todas as sementes que você precisa. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas note, queridos, que essas bênçãos vêm em forma de semente. Semente. Essa bênção é uma bênção futura. É uma bênção futura. E ela só acontece quando você recebe a semente e planta. E planta. A quarta bênção que vem para o semeador. Leia comigo. Deus fará... Deus o quê? Existe alguma coisa mais frustrante do que uma planta que não vinga? Um investimento que não dá certo? Malaquias 3. Deus diz que quando nós somos fiéis nos dízimos e ofertas, Ele não... Sim, Ele abrirá a janela do céu. Derramará a bênção que nós não teremos lugar para contê-la, não é? E o que ele fala depois disso? Alguém lembra? Não. Eu repreenderei o devorador. O devorador. Queridos, a bênção que Deus promete em Malaquias 3 é uma bênção dupla. E agora que eu vou explicar isso, eu creio que vai ficar mais claro para a gente, a ficha vai cair, e talvez você já até pensou nisso, mas eu creio que para muitos de nós vai ser uma revelação. Porque muitos de nós estamos frustrados porque nós olhamos para a nossa conta bancária, ou para o nosso salário, ou para o nosso exercício. Porque veja bem, eu estou falando aqui de semear, não reduz essa mensagem a uma mensagem sobre dinheiro só, porque é dinheiro também, mas é muito mais. Aliás, o dinheiro não é nem a coisa principal que eu estou me dirigindo aqui, eu estou falando de semear semente. Todo tipo de semente. Malaquias fala que existem duas bênçãos que a gente precisa para prosperar. Número 1 é a janela do céu ser aberta, que é a abundância. E número 2 é a repreensão, repreender o devorador. O devorador tem que ser repreendido, porque se ele não for repreendido, não interessa quanto você ganha. Não interessa quanto você ganha, o devorador vai devorar. Sendo muito ou pouco, sendo 10, 100, 1000 ou 1 milhão, o devorador vai devorar. É por isso, queridos, que tem gente multimilionária infeliz. É por isso que tem gente multimilionária cometendo suicídio. É por isso que existe gente multimilionária vazia. Porque elas ganham hoje, no mesmo dia o devorador devora. A satisfação que elas recebem de um trabalho bem feito não é suficiente para... Não satisfaz, porque o devorador devora. Aí você olha, por exemplo, uma pessoa bem-sucedida. Deixa eu dar um exemplo. Porque me chocou porque eu apreciava o trabalho dele. Um ator como Robin Williams. Ele era um gênio, um grande artista. Mas a fama, o sucesso, a inteligência dele não satisfaziam ele. Não foi suficiente. Por quê? Porque todos os aplausos, todo o dinheiro, toda a fama, tudo que ele ganhou era devorado pelo devorador. Jesus disse em João 10:10, o inimigo veio matar, roubar e destruir. Queridos, se Deus não repreender o devorador, ele vai devorar, ele vai matar, roubar e destruir. Porque é só isso que ele faz. É só isso que ele faz. E você pode ganhar, e eu sei, nós sabemos, porque a gente vê isso acontecer. A pessoa diz, não, olha, eu tenho que ganhar mais, então eu vou
eu vou arregaçar as mangas aqui, eu vou meter a cara no trabalho, eu vou investir, eu vou fazer, vai acontecer. Esquecendo que o Salmo diz assim, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E a pessoa diz, e veja bem, eu não estou criticando, porque eu estou no mesmo barco, nós somos seres humanos, nós convivemos com isso, nós somos tentados da mesma maneira. Então eu entendo, e eu até aprecio a pessoa que diz, eu preciso de resolver meus problemas, então eu vou arregaçar as mangas, eu não vou ficar reclamando, não vou ficar chorando, não vou ficar lamentando. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou trabalhar. Eu entendo essa atitude, e até é uma atitude até louvável. É melhor do que aquela pessoa que rouba. É melhor do que a pessoa trapaceira. É muito melhor do que a pessoa preguiçosa. É muito melhor do que a pessoa que só vive reclamando, culpando os outros. Eu não tenho nada hoje por causa do governo, por causa do meu vizinho, porque a minha esposa fez isso, porque meu esposo fez aquilo, porque os meus pais eram assim, assado, meu avô, por causa da minha nacionalidade, por causa da cor da minha pele, por causa da minha altura, porque eu sou homem, porque eu sou mulher, porque eu sou estrangeiro, porque eu tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Então, parabéns para a pessoa que diz, não, eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, eu vou trabalhar para suprir. Mas isso não é suficiente, isso é só metade. Deus abençoa o esforço, mas Deus tem que repreender o devorador. E note que em Malaquias 3 diz assim, e eu repreenderei o devorador. Quem repreende o devorador é Jeová. Amém. Quem repreende o devorador é Jeová. A Bíblia fala em Efésios 6 sobre principados e potestades e espíritos malignos em lugares altos. Colossenses capítulo 1 fala sobre isso também. E a Bíblia parece dizer que há uma hierarquia, assim como existe uma hierarquia no reino de Deus, existem arcanjos, querubins, serafins e anjos. Existe também uma hierarquia no mundo das trevas, principados, potestades, hostes espirituais da maldade. E Deus nos dá autoridade sobre certos espíritos malignos. A Bíblia fala no livro de Judas, por exemplo, que Miguel, numa determinada ocasião, ele entendeu, ele estava lidando com um espírito maligno, e ele mesmo não repreendeu esse espírito maligno, e disse, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Existem certos espíritos malignos que quem repreende é o próprio Deus. O devorador parece ser um desses espíritos. Aí Deus diz assim, e eu repreenderei o devorador. Eu repreenderei. Essa obra de graça tem que ser feita pelo próprio Deus. Se Ele não fizer, ninguém faz. Algumas pessoas ficam frustradas porque, eu não entendo, eu estou trabalhando mais, estou ganhando mais, já fui promovido, abri meu próprio trabalho, mas as contas continuam não sendo pagas, os problemas continuam, eu estou malhando todo dia, eu não como gordura, eu não tomo Coca-Cola e estou continuando com problema de saúde, eu já mudei a minha dieta, eu estou indo na academia 3 vezes por semana, e o que está acontecendo? Eu comprei um carro novo e bati o carro. Cada caso é um caso, não tem uma resposta que se aplica a todo mundo e a todas as situações a todo instante. Mas talvez, possivelmente, o que esteja acontecendo é que o espírito devorador está agindo na sua vida. Pastor, eu não entendo, eu vim para a América, a terra da oportunidade, e a minha situação está igual ou pior. Eu não sei, cada caso é um caso, veja bem. Mas talvez seja porque ainda tem um devorador agindo na tua vida. Pastor, eu pensei que assim que eu conseguisse aquele emprego, e eu consegui, eu pensei que assim que eu fizesse isso, se eu me formasse da faculdade, aprendesse inglês, pegasse o green card, conseguisse o driver's license, carteira de habilitação, e tudo isso aconteceu, eu estou ganhando mais, eu estou trabalhando, eu estou em 2 ou 3 empregos, eu entrego pizza, eu entrego jornal, eu faço isso, faço aquilo. Eu repreenderei o devorador.
é a quarta bênção. Fará com que a semente cresça. Deus vai fazer que o prédio fique de pé. Que a colheita venha. Que a bênção chegue. Que a oração tenha resposta. Que a saúde melhore. Queridos, comer bem e fazer exercício é bom, é positivo? Sim, mas sem a bênção de Deus não vai adiantar nada. Trabalhar é positivo? Sim, mas sem a bênção de Deus não vai adiantar nada. Se esforçar é positivo? Sim, mas sem a bênção de Deus não vai ser suficiente. Provérbios diz assim, Provérbios 10, 20. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor de cabeça. Não dá dor nas costas. Não dá câncer. Não resulta em divórcio. Não traz estresse. Não dá perda de sono de noite. A bênção de Deus, você prospera sem esses efeitos colaterais. O esforço humano talvez até consiga uma colheita, mas é uma colheita que vai vir com esses efeitos colaterais. Consegui sim, mas estou infeliz. Consegui sim, mas estou estressado. Consegui sim, mas não consigo dormir. Consegui sim, mas olha, olhando para trás, tem 3 divórcios por trás. 3 relacionamentos que não deram certo. O custo do meu sucesso. É por isso que em Josué capítulo 1, Deus diz assim para Josué, Josué, ser forte e corajoso, ser valente e corajoso, e não te desvies da palavra da lei, para então tenhas o bom sucesso. A Bíblia identifica o bom sucesso, porque existe um bom sucesso e um mau sucesso. O mau sucesso é o sucesso que traz dores. É o sucesso com dor de cabeça, é o sucesso com depressão, é o sucesso que depende de remédio. Eu trabalho com pessoas que estão doidas para chegar ao fim de semana para poder, desculpe a expressão, porque é uma expressão meio feia, encher a cara. Porque precisa daquilo. Precisa daquilo. É engraçado. Eu já estou caminhando lá em São Francisco e eu vejo nos restaurantes. Aliás, essa semana mesmo eu fui comer com minha esposa e eu vi. Nem mencionei nada, mas eu vi. Porque sempre que eu vejo esse sign, essa placa, me faz rir. Happy Hour. Happy Hour, já viram? Você vai num restaurante, happy hour de tantas horas. 2 coisas me chamam a atenção sobre isso. Número 1, que ele só tem uma happy hour no dia. O dia tem 24 horas. Como é que você vai viver com uma happy hour só? Eu não preciso de um happy hour, eu quero um happy day. Eu quero uma happy semana. Eu quero um happy mês, eu quero um happy vida. Eu quero ser feliz. Bem-aventurado, feliz. A Bíblia fala sobre a bem-aventurança. Jesus pregou a bem-aventurança. Bem-aventurados hoje. Aí ele dá 9 qualidades, 9 categorias de pessoas abençoadas, felizes. Salmo 1, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho. Não é happy hour, é happy life. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa é a 4ª bênção, fazer a semente crescer. Então, sempre que eu vejo esse sinal happy hour, eu fico pensando, tadinho do mundo, só tem 1 hora de felicidade. A segunda coisa que me chama a atenção sobre happy hour, o que eles precisam fazer para ficar happy? O que eles vão fazer naquela 1 hora de rapidade, de felicidade, vai fazer eles infelizes pelas outras 23. Eu vou sacrificar 23 horas de vida para ter 1 hora de felicidade. Happy hour. Happy hour, não tem nada de happy. Só traz tristeza e dor de cabeça. A 4ª bênção do semeador, queridos, é que Deus diz assim, fará com que elas cresçam, falando da semente. A semente vai crescer e vai dar colheita. Quando o semeador é fiel e ele semeia, Deus dá uma colheita. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Queridos, nós não estamos falando aqui de finanças só, nós estamos falando de tudo. Quando eu escolho ser um semeador de paz, aonde eu for eu quero semear a paz. Aí eu caio naquela promessa, por exemplo, entre outras, eu caio naquela promessa, bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. A pessoa que semeia a paz um dia vai ser dono de tudo. Não é o que Deus diz?
Vai ter tudo. E por que essa pessoa vai ter tudo? Porque ela pode ser confiada com a semente da paz. Ele falou, se você é confiado, porque você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, por exemplo, eu decido, eu vou ser um semeador de paz, então eu vou semear paz aonde que eu for. Eu vou para o trabalho, eu estou semeando paz. Eu vou para a escola, eu semeio paz. Eu venho para a igreja, eu semeio paz. No meu lar, eu semeio paz. Na rua, eu semeio paz. Em todos os meus relacionamentos, eu semeio paz. Eu planto a paz. Eu falo sobre a paz. Eu demonstro a paz. Eu vivo a paz. Eu introduzo as pessoas ao príncipe da paz. E à medida que eu faço isso, uma das coisas que acontece é que eu recebo paz e Deus faz crescer a minha semente de paz. Lembra que eu falei que é uma bênção futura? Então amanhã eu tenho mais paz do que hoje. Depois da manhã eu tenho mais paz do que amanhã. E assim por diante. A paz já vai crescendo. A semente vai dando fruto. E a colheita vai aumentando mais e mais. Alegria, amor, perdão, finanças, talento, tudo que eu semeio, tudo que eu planto, tudo que eu invisto, Deus fala, e eu vou fazer dar fruto. E vai crescer muito mais. E ele termina dizendo assim, e Deus dará uma grande colheita. Diga comigo, grande colheita. Grande colheita. Mais uma vez, grande colheita. Mais uma vez, grande colheita. Vamos gritar bem alto, grande colheita. Eu digo isso porque a gente precisa de reverter o que o inimigo fica falando para a gente. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Grande colheita, Deus prometeu grande colheita. Eu declaro sobre a minha vida grande colheita. Eu declaro sobre a igreja grande colheita. Eu declaro sobre o povo de Deus grande colheita. Eu declaro sobre os teus esforços grande colheita. Sobre os ministérios da igreja grande colheita. Eu abençoo as famílias ao nosso redor com grandes colheitas. Eu oro pelos nossos jovens, sobre a vida deles, grandes colheitas. Os casais da nossa igreja, grandes colheitas. Os trabalhadores, grandes colheitas. Os empreendedores, grandes colheitas. Os pequenos e grandes empresários, grandes colheitas. Deus diz, esse é privilégio do semeador. Ele pode esperar uma grande colheita. E quanto mais ele semeia, quanto mais ele caminha em fé, quanto mais ele avança em Deus, maiores vão ficando as colheitas. Maiores vão ficando as colheitas. Essas são as 5 bênçãos do semeador. Rapidamente, 5 características do semeador. A primeira deles, ele é trabalhador. Ele é trabalhador. O semeador semeia, semear é trabalho. Ele não para, ele semeia. Número 2, ele tem a mão aberta. Não tem como semear de mão fechada. É impossível semear de mão fechada. Diga comigo, é impossível semear de mão fechada. Diga comigo, é impossível semear de mão fechada. Não tem como semear de mão fechada. Você tem que abrir a sua mão. Eu li uma história anos atrás de um tipo de macaco na África. E certas tribos da África comem carne de macaco. E a maneira que o macaco é capturado, esse tipo de macaco é capturado, é bem fácil. Eles põem uma gaiola com uma banana dentro, uma fruta dentro que eles sabem que o macaco gosta. E eles põem ali, e o macaco vai lá, e ele põe a mão dentro da gaiola e pega a fruta e fecha a mão. E quando ele fecha a mão, ele não consegue mais tirar a mão da gaiola. A gaiola está presa, ele também fica preso. E eles vêm e pegam o macaco, matam o macaco, comem o macaco. O macaco perde a vida dele porque ele não consegue abrir a mão. A coisa mais simples que ele tinha que fazer, sempre abrir a mão e cair fora. Mas ele, uma vez que ele pega aquela fruta, ele prefere morrer do que abrir a mão para largar a fruta. Queridos, é engraçado, né? Mas quando você levanta o espelho e olha para o macaco, você descobre que muitas vezes o macaco somos nós. A gente pega uma coisa e Deus fala, se você largar, eu tenho coisa melhor para você. Se você largar, eu vou te dar muito mais. Se você, por outro lado, não largar, você vai morrer. Porque o caçador está vindo. O caçador está vindo. E ele vem matar, roubar e destruir. Larga.
Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Em outras palavras, negue-se a si mesmo, abre a mão, larga. Ah, não, eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem. Fica segurando na sua juventude só para ver onde isso vai te levar. Ah, não, eu sou muito inteligente. É ridículo. O ser humano, às vezes, é ridículo. Eu, às vezes, converso com pessoas que se acham tão inteligentes, que têm a arrogância de ser prepotente com Deus. Eu lembro conversando com um brasileiro que veio estudar na Universidade de Berkeley. Isso já faz anos. Ele visitou a nossa igreja, 10 anos atrás, não lembro. E eu me lembro que eu orei por ele. Eu não sei o que aconteceu com ele, porque ele só veio uma vez. Ele tinha, não sei, mestrado, estava fazendo um doutorado aqui em UC Berkeley. Então ele se achava. Ele achava que ele era super inteligente. Eu fiquei só ouvindo ele falar. Que ele era isso, que ele era aquilo, que ele fez isso, fez aquilo outro. E ele chegou a dizer para mim assim, eu sou ateu. Eu não creio em Deus. Aí eu não falei com ele, mas eu lembrei que a Bíblia diz assim, o tolo, o nécio, o palhaço, diz no seu coração, não há Deus. Eu falei, pensei comigo, meu botão, você acabou de demonstrar a sua tolice. Às vezes eu converso com pessoas cultas, elas se acham tão inteligentes que elas questionam a Deus. Eu fico pensando, mas isso aí é o fim da tolice, a coisa mais... Mas ela está segurando na persona que ela criou, que é baseada na inteligência dela. Então aquilo aí se tornou a identidade dela. Eu sou intelectual. Eu sou intelectual. E qualquer coisa que ameaça o meu intelecto se torna uma ameaça não ao meu intelecto, mas a mim mesmo como pessoa. Então ela não pode admitir que ela esteja errada, ela não pode admitir que existe um Deus, ela não pode admitir que existe um ser mais inteligente, mais poderoso. Isso torna uma afronta pessoal a ela, então ela tem que segurar aquilo, com unhas e dentes. Não pode existir Deus, eu não posso estar errado. E eu estar errado, e esses crentinhos que não sabem nem ler estão mais certos do que eu? Não, isso de maneira nenhuma, não pode. Então, se torna uma questão de orgulho, de prepotência, de autossuficiência. E a pessoa segura aquilo até o fim. Mas como é que você pode não crer? Olha o mundo, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento mostra a obra de suas mãos. Uau, eu tenho que terminar. Segura. Então a pessoa segura no seu talento. Tem gente que não participa dos ministérios da igreja, tem talento, poderia fazer tanto, poderia ajudar o departamento infantil ensinando as crianças, porque a pessoa tem talento. Podia ajudar na cozinha, cozinhando, porque a pessoa cozinha bem. Podia ajudar decorando a igreja para a festa, porque a pessoa tem um sentido de estética. Podia ajudar no louvor, porque toca um instrumento, porque canta. Podia fazer tanta coisa. Podia ajudar na administração da igreja, porque tem um dom de administração. A Bíblia fala em Romanos 12 que a administração é um dom, é um talento que Deus dá. Mas não segura aquilo, não. Isso aqui é meu, isso aqui é para mim, isso aqui não deu para ninguém, não. Segura. Queridos, não tem como ser abençoado, não tem como ser semeador de mão fechada. Você vai ter que abrir a mão. E eu digo mais, se você não abrir a sua mão, você vai morrer. Você vai segurar o que você tem na mão sim, mas vai morrer segurando aquilo. Não faça isso, não faça. Por amor a Deus, por amor a você mesmo, não faça. Abre a sua mão. Abre a mão para apertar a mão do seu próximo. Abre os braços para abraçar alguém hoje. Não cruza os braços, não. Está todo mundo apertando a mão, está todo mundo abraçando. Eu vou ficar aqui. Não abraço. Não falo com ninguém. Não perdoo. Ele me feriu, não perdoo. Ela não falou comigo, também não vou falar com ela. Não falo. Essa postura não vai trazer a bênção de Deus, porque isso não é postura de trabalhador, não é postura de semeador. O semeador abre os braços, abre a mão. Você me machucou sim, mas eu te amo. Não te entendo, mas te amo. Não gostei do que você fez, mas te amo. Deus te abençoe, te entrego aos cuidados e à graça de Deus.
ao agir do Espírito Santo. Eu abro a minha mão, eu abro o meu coração, eu abro... Queridos, Jesus morreu de braços abertos. Jesus morreu de coração escancarado. Pai, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a postura de um semeador. Mão aberta. De passagem aqui, se você quiser ser abençoado financeiramente, você vai ter que abrir a sua mão. Eu não estou falando isso para manipular ninguém, a oferta já foi até tirada. Mas não tem como Deus te prosperar financeiramente se você não abrir a sua mão financeira. Se você não abrir a mão para dar, você não vai receber. A verdade é essa. Se você não abrir a mão para ser dizimista, Deus não vai poder repreender o devorador. Ele não vai poder. Nós não estamos falando aqui de salvação, porque a salvação é outro negócio. A salvação é uma dádiva de Deus. Mas tem muita gente que vai chegar no céu, salva, mas sem ter recebido a bênção que Deus tinha para elas, porque não conseguiram abrir a mão. Número 3, o semeador não desperdiça o presente. Não desperdiça o presente. A frase mais sábia, mais inteligente, mais profunda que eu já ouvi sobre o presente veio do panda da Disney, do Kung Fu Panda. Lembra que ele falou sobre o presente? Ele falou assim: o passado é uma história, o futuro é um mistério, o presente é uma dádiva, e por isso que se chama presente. E por isso que se chama presente. Filósofo Kung Fu Panda. O presente tem esse nome para lembrar a gente que é um presente, que é uma dádiva, que não pode ser desperdiçada. O semeador sabe disso e ele aproveita as oportunidades semeando. O semeador sabe, eu não sei se eu vou ver a irmã Marilda domingo que vem, porque entre hoje e o domingo que vem muita coisa pode acontecer. Deus pode me chamar para a glória, Deus pode chamar ela para a glória. Então, antes que isso aconteça, eu vou aproveitar hoje, aqui agora, para dar um abraço nela. Então, eu e a minha esposa fomos lá e abraçamos a irmã Marilda. Um abraço gostoso. Deus te abençoe, minha irmã. Ela também nos abençoou. Por quê? Porque eu só tenho presente. O presente é uma dádiva. Eu não sei se eu tenho amanhã. Então, vou semear hoje. Eu estava incomodado porque domingo passado, durante os 2 cultos, eu não tive tempo de correr lá na maquininha para pagar meu dízimo. Orei por pessoas e tive coisa acontecendo. Na quinta-feira, se não me engano, foi quinta ou terça, não lembro agora, acho que foi quinta. A maquininha estava aqui, eu entreguei meu dízimo. Estava me incomodando porque eu tinha deixado passar o meu presente. E eu me lembro de uma senhora da nossa igreja, ela já faleceu, mas ela falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ela ligou para a igreja, ela era uma senhora já bem idosa, 90 anos, se não me engano, não lembro agora. Martha Ross era o nome dela, ela morava uns 3 ou 4 quarteirões aqui da igreja. E eu me lembro que ela ligou para a igreja, um certo domingo ela não pôde vir para a igreja, ela ligou na segunda-feira. Pastor, por gentileza, vem aqui em casa. Perfeitamente, minha irmã, tem algum problema? Está doente? Precisa... Não, é que eu não pude ir na igreja ontem e não entreguei meu dízimo. E eu imaginei, bom, ela é uma senhora idosa e tal, eu vou lá. E eu realmente fui visitar ela, mas não era nem pelo dízimo, era mais pela visita mesmo. E conversei com ela, tal. Ela me deu um envelope da oferta dela. Eu falei, irmão, podia ter esperado até domingo que vem. E ela falou, não, pastor. Eu já aprendi que o dízimo é uma bomba relógio. A expressão que ela usou. É uma bomba relógio. Se você não passa ele na hora certa, ele explode na tua mão. Quantos já descobriram que isso é verdade? É uma bomba relógio. Deus diz, trazei as primícias. A primícia é o primeiro lugar. Então, você entrega o dízimo para Deus em primeiro lugar. Porque se passa para o segundo, se torna uma bomba relógio que vai explodir a qualquer instante. Então eu tenho essa prática. Assim que eu recebo, eu tento pagar logo o dízimo para a bomba não estourar na minha mão. Investe no futuro, aproveita a oportunidade hoje, paga o teu dízimo hoje, ama alguém hoje, perdoa alguém hoje, fala de Jesus hoje, ora pelo enfermo hoje, clama pelo batismo com o Espírito Santo hoje. Queridos, amanhã é dia de Faraó.
Lembra da história de Faraó no livro de Êxodo? Moisés vinha e falava, olha, se você não se arrepender hoje, aqui agora vai vir essa praga. Aí a praga vinha, porque ele não se arrependia. Aí ele chamava, Moisés, socorro, 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 socorro. Aí Moisés vinha, olha, ora para o teu Deus aí para tirar essa praga. Ok, vou fazer isso. Quando você quer que eu faça? Amanhã. Nunca fez sentido para mim isso. O mundo dele está desabando na frente dele, e em vez de pedir ajuda imediata, o que ele pede? Ora para o teu Deus amanhã. Amanhã é dia de Faraó, gente. No livro de Hebreus, a Bíblia diz assim, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo de Deus é hoje. O tempo de Faraó é amanhã. Não deixa nada para amanhã. Amanhã eu vou perdoar o fulano. Amanhã eu vou pedir perdão a fulana. Amanhã eu vou fazer as pazes. Amanhã eu vou dizer ao fulano que eu amo ele. Amanhã eu vou dizer a fulana que amanhã eu vou pedir ela para casamento. Olha, quem tem ouvidos ouça o que Espírito diz à igreja, hein? Não espera para amanhã não, faz agora. Se você sabe que é a vontade de Deus, se é o plano de Deus, faz agora, age. Hoje, perdoa hoje, ama hoje, casa hoje, larga o pecado hoje, diz não à tentação hoje, abandona o vício hoje. Começa a ler a Bíblia hoje. Começa a dizimar hoje. Faz um propósito com Deus hoje. O semeador não desperdiça o presente. Número 4, ele investe no futuro. O semeador investe no futuro. Enquanto ele desfruta hoje, ele lembra, olha, isso aqui é pão, eu vou comer. Mas isso aqui é semente, eu vou plantar. Se Deus me der um amanhã, eu quero ter alguma coisa me esperando no amanhã. Então eu vou plantar. Ele pensa no futuro. Ele pensa no futuro. E por fim, o semeador termina com mais do que ele tinha no começo. Essa é a característica chave de um semeador. O semeador sempre termina com mais do que ele começou. Dai ser-vos-á dado, não é a promessa de Deus? Funciona, o semeador semeia, ele sempre tem mais do que ele tinha antes. Eu estava conversando com alguém há não muito tempo atrás, e eu não falei nada, mas eu pensei sobre isso. E lembrei essa semana, quando Deus falava comigo, eu estava preparando essa mensagem, uma pessoa me dizia que ele estava se mudando e saiu dessa casa, e ele fez melhoramentos na casa, e quando ele saiu da casa, a casa estava melhor do que antes de quando ele foi mudar para essa casa. E eu pensei cá com meus botões, isso é testemunho de semeador. O semeador entra numa situação e quando ele sai está melhor do que quando ele entrou. Ele diz que essa pessoa, o inquilino, o dono da casa, dono da propriedade, entrou dentro da casa e viu hardwood floor no chão que não tinha antes. E falou, mas tem hardwood floor? Mas eu lembro que o senhor me deu autorização. É verdade, tinha até esquecido. Veja bem, essa pessoa tirou o tapete velho, sujo, e botou um hardwood floor de presente. Quando ele saiu da casa, estava melhor. Aí essa mesma pessoa me falou, quando eu fui na minha próxima casa, e eu fui alugar a casa, a pessoa nem me pediu o depósito, falou, olha, o que você quiser. Eu não vou nem entrevistar outra pessoa, eu quero você. Esse tipo de bênção, gente, acontece com o semeador. Quando você semeia, Deus cuida do teu futuro. Você semeou aquilo, mais tarde você vai colher. Quando você planta, você vai colher, Deus vai e você sempre vai ter mais do que você tinha antes. E é isso que o não semeador não entende. Ele pensa, eu tenho que segurar, porque se eu não segurar, eu não vou ter. E Deus fala, não, é o contrário. Se você dá, você vai ter mais ainda. E o que eu quero é que você tenha mais. O semeador sempre termina com mais do que ele começou. Então ele dá liberalmente, ele dá sem medo de errar, ele dá com fé, ele dá com alegria, sabendo que eu vou dar hoje e eu vou colher hoje ou amanhã ou quando for, mas eu vou colher e eu vou terminar com mais do que eu tinha antes. O semeador não tem medo de amar. Sabendo que às vezes ele vai se machucar sim, porque sempre que você ama, você corre o risco de ser ferido. Mas ele faz isso porque ele sabe, não tem outra maneira, eu tenho que amar porque eu preciso de amor, e a única maneira de ter mais amor é semeando o amor. E se eu quero mais amor, eu preciso semear o amor, então ele semeia o amor. E ele sempre termina com mais do que ele tinha antes. Ele sempre termina com mais. Eu tenho que parar por aqui. Eu ia contar a história para os irmãos de um... Posso contar rapidinho? Me dá 3 minutos? Só 4 pessoas me deram. Deixa para domingo que vem? Não. A história de Johnny Appleseed. Acho que vocês vão gostar dessa história. 3 minutinhos, então eu conto a história dele. História verídica. Ele nasceu nessa cidade aí que eu não sei pronunciar. Leominster.
Leominster. Ele nasceu em Leominster, Massachusetts, em 1734. 1774, muito obrigado. 1774. Se você lembra da história da América, você lembra que algo muito especial e importante estava acontecendo nessa década daí. A Constituição dos Estados Unidos foi assinada em 1776. 1774 estava em meio da Guerra da Independência. Ele nasceu em 1774. Ele nasceu na época da Guerra da Independência. E os Estados Unidos venceu a guerra, obviamente, declarou a sua independência, assinou a Constituição, estabeleceu um novo governo e etc. E como aconteceu no Brasil, a população dos Estados Unidos estava toda concentrada na costa leste, porque eles vieram da Europa, chegaram na costa leste e ali ficaram. Mas tinha o resto do continente para desbravar, para conquistar, né? E justamente aconteceu depois da Guerra da Independência, porque agora eles são independentes, vamos expandir, vamos crescer, vamos nos estabelecer como nação, nós temos um continente aí pela frente. Então os Estados Unidos, como governo, começou a comprar terra, começaram a expandir, e é daí que vem aquele termo que a gente tem até no Brasil, que eu cresci ouvindo, e um dia aqui na América a ficha caiu. Faroeste, filme de faroeste, não sei o que faroeste, não sei se nunca... Far West, né? Far West, porque eles estavam no oeste, no leste, e estavam indo para o oeste. E quanto mais mais para dentro você ia, era mais Far West. E é daí que vieram a história dos cowboys, e os índios, os Forte Apache, lembra de tudo isso? Touro sentado, o chefe nuvem branca, não sei o que lá. Tudo faz parte desse enredo, desse período daí, 1800, o avanço para o oeste. Um avanço que aconteceu no Brasil também. Aliás, no Brasil, um parênteses aqui, tem uma história interessante sobre o Brasil. A Espanha e Portugal fizeram um acordo, os irmãos devem lembrar a história, na história do Brasil, e eles dividiram a América do Sul em dois. Então tinha uma linha que cortava o Brasil, a América do Sul em dois. O Brasil teria sido mais ou menos metade do seu tamanho, de acordo com esse acordo. E teria uma linha reta, a fronteira oeste do Brasil seria uma linha reta, porque o acordo foi esse. E nós não cumprimos o acordo. Então o Brasil ficou assim, todo assim, bem maior, tomou quase a América Central toda, e acho que foi uma bênção para o Brasil e para a América do Sul, por causa desse avanço. Esse mesmo avanço aconteceu aqui também. Muito bem, tudo isso é background dessa história. O nome desse rapaz, o nome dele era John Chapman. E John Chapman trabalhava numa fábrica de cidra, suco de maçã. E os europeus sempre gostaram de suco de maçã, sempre tinha muita maçã na Europa, então quando eles vieram para cá, eles também continuaram o costume. E a cidra, o que você faz, você colhe a maçã e você espreme ela, e o suco sai e tal, você faz a cidra, etc. Mas a fruta mesmo eles jogavam fora. E esse John Chapman, ele com 18 anos de idade, ele trabalhava nessa fábrica, e ele via a goma da fruta e a semente sendo jogada fora. Aquelas pilhas de semente. E ele teve uma ideia. Ele pensou assim, o meu país e a minha geração estão expandindo para o oeste, desbravando o oeste. E não tem comida lá para ninguém. Ou a comida que tem é difícil de conseguir. Até que se estabeleçam cidades, etc., vai ser difícil. E ele pensou, o que eu posso fazer para ajudar o crescimento do meu país, a expansão do meu país, e para mim mesmo também. E ele era um homem temente a Deus. Aliás, um dos historiadores, eu estava lendo essa semana, diz que o livro... E não é um historiador cristão. O historiador descreveu ele e falou, o livro que ele mais amava era a Bíblia. E que ele constantemente falava de Deus. Achei interessante um historiador secular falar isso. De qualquer maneira, ele com 18 anos de idade falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar sacos de semente de maçã e vou para o oeste. E vou sair plantando. O raciocínio dele é o seguinte, aonde o ser humano for, ele vai precisar de comida. Eu vou na frente deles e vou plantar um pé de maçã para quando eles chegarem lá, ter comida para eles.
Eu vou contribuir para a expansão. Eu vou participar desse projeto. Veja bem, ele estava pensando no presente e no futuro. E ele dedicou a vida dele para ser um plantador de maçãs. Ele passou 50 anos, ele saiu de Massachusetts e cruzou grande parte do Midwest, dos países do miolo, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. Por 50 anos, plantando maçã, aonde que ele fosse. Plantou maçã para tudo quanto é lado, pé de maçã para tudo quanto é lado. Em alguns lugares ele comprou fazendas e plantou fazendas de maçã. Em outros lugares ele plantou no caminho, porque ele pensou, os colonos que passarem por aqui vão precisar de comer maçã. No final da sua vida, ele era um homem rico e próspero, mas mais importante do que isso, porque rico e próspero tem muita gente no mundo, que é odiado, é rico, próspero, mas odiado, ou rico, próspero e esquecido. No final da sua vida, ele era rico e próspero, mas ele era bem quisto por todos, respeitado por todos. Aliás, eles deram a ele esse apelido, Johnny, que quer dizer, em português a gente chama de Joãozinho, Apple Seed, semente de maçã. O nome dele passou Joãozinho Semente de Maçã. Ele ficou conhecido por todo o Midwest, diversos estados. Aliás, aí está um retrato de uma das estátuas em sua honra. Você vai encontrar diversos monumentos no Midwest, nesse país, nesses estados, em honra à história dele. Reconhecendo, Johnny Appleseed passou por aqui. Johnny Appleseed plantou uma macieira aqui. Johnny Appleseed investiu no futuro aqui. Queridos, ele é reconhecido até hoje não porque ele ficou rico, porque muita gente ficou rica e foi esquecida, mas ele é reconhecido até hoje porque ele viveu para semear para o futuro. Ele deu a sua vida para plantar e colher, não só por ele, mas pelas pessoas que viriam depois dele. Põe-se de pé comigo, nós vamos encerrar. Querido Deus e Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo mover do Teu Espírito, obrigado pela Tua unção entre nós, obrigado pelo que Tu já fizeste, pelo que Tu ainda farás. Ajuda-nos a ser uma igreja de semeadores, homens e mulheres que semeiam de tudo, de todo tipo de semente que Tu nos dá. Que possamos sair daqui semeando, Senhor, aonde quer que formos. Mateus 13 diz, capítulo 13, versículo 3, o semeador saiu a semear. O semeador sempre sai para semear. Que ao saímos daqui dispostos e resolutos, decididos a semear. Que saímos daqui semeando bem, semeando a paz, semeando o amor, semeando a graça, semeando o perdão, semeando a unção de Deus em todo lugar que formos. Que como Johnny Appleseed, possamos também ser semeadores do reino de Deus. Que sejamos Johnny Kingdom Seed, Joãozinho, semente de reino de Deus. Joãozinho, semente de amor. Joãozinho, semente de paz. Joãozinho, semente de vitória. Capacita-nos, Espírito Santo. Usa-nos para a Tua glória, para a Tua bênção e para o Teu louvor. Abençoa cada pessoa aqui presente. Estende sobre nós a Tua graça, a Tua bênção e a Tua mão forte. Oramos isso em nome de Jesus e em fé te agradecemos. Amém e amém. Deus nos abençoe, obrigado pelo tempo extra que os irmãos me deram. Jesus te ama e nós também. Tenha um excelente domingo. Terça-feira nos encontramos para orar juntos. A paz